Bom, e para começar, é muito importante a gente começar falando sobre o propósito das relações humanas. Antes de entrarmos especificamente sobre relações tóxicas, falar um pouquinho sobre o propósito das relações humanas é essencial nesse princípio, né? Para começar, somos seres em contato constante com a evolução. A convivência é o nosso maior instrumento de crescimento espiritual. Ou seja, a nossa primeira experiência, geralmente, com todo mundo que está aqui, é no seio familiar. É a nossa primeira experiência de convívio em sociedade, o início do nosso progresso, né? Então, nós precisamos uns dos outros para a nossa própria evolução, né? Já pensou um planeta onde só tenha uma única pessoa? Como que é possível algum tipo de desenvolvimento espiritual, moral, intelectual, seja ele qual for, se fôssemos únicos no planeta, né? Seria impossível ter qualquer desenvolvimento, porque o que faz com que a gente possa se mover para melhorar de vida, para melhorar as nossas experiências, são muitas vezes o outro do lado, o amigo, o familiar, enfim, que acaba trazendo esse crescimento espiritual para cada um de nós. E segundo os ensinamentos espíritas, é no contato com o outro que exercitamos a paciência, a tolerância, o amor e o amor verdadeiro. Pouquinhas palavras, mais difícil, né? A paciência, a tolerância e o amor verdadeiro. Então, realmente, é aqui nas trocas humanas que a gente aprende aqui a tolerar a fragilidade do outro, é nesses momentos que a gente acaba tendo que exercitar, muitas vezes, o amor verdadeiro, né? E todos nós estamos num processo de aprendizado e reforma íntima. Por isso, a indulgência, o respeito e a compaixão devem guiar os nossos relacionamentos, né? Então, sabemos que obrigatoriamente convivemos em sociedade. Há uma lei divina, a lei da sociedade e a lei do progresso. São duas coisas que elas andam juntas. Eu preciso da sociedade para estar constantemente em progresso. E a nossa primeira experiência em viver em sociedade e ter qualquer tipo de desenvolvimento, o nosso desenvolvimento primário nessa vida, é no seio familiar, por exemplo. Ih, ficou tão pequenininho aqui, vocês me desculpem. Até para mim aqui tá um bocado. E eu separei alguns trechos, né, do Evangelho segundo o Espiritismo também para contextualizar, que é no contato com os seus semelhantes, que é o que está aqui embaixo. Com contato com os seus semelhantes, o homem encontra as mais propícias oportunidades de progresso. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. As atitudes do outro não são um reflexo de quem somos. Ele ficou por cima aqui. Mas uma oportunidade de escolha no nosso próprio comportamento. O que isso realmente quer dizer? Essa frase ela é muito profunda, né? Não é geralmente como o outro nos trata, mas sim como nós devolvemos o comportamento, né? Inclusive, essa imagem ela é muito interessante, que tem uma pessoa aqui, né? Provavelmente provocando, provavelmente sendo uma pessoa tóxica ou levando algum tipo de negatividade. E a pessoa está ali dentro da bolha dela ali, simplesmente não deixando que essa negatividade ou que esse tipo de energia mude ela ou atinja negativamente o comportamento dela, né? E muitas vezes é muito difícil fazer isso, porque nós temos a tendência de acontecer alguma coisa, toma lá da cá, fui ofendido, ofendo de novo, fui desrespeitado, desrespeito de novo, alguém fala alguma coisa para mim, eu devolvo. Então nós temos muita tendência dessa reação rápida, onde nós damos a liberdade para o próximo definir os nossos comportamentos e muitas vezes quem nós somos. Isso é muito preocupante, isso é muito ruim para nós próprios, porque se tem uma pessoa ruim do nosso lado, o problema não é nosso, o problema muito provavelmente é dela, né? Ela que vai ter que lidar com a negatividade dela, com o mal que ela exala para as pessoas. Agora, o seu comportamento, o nosso comportamento que a gente tem com essas reações, isso diz respeito a nós, unicamente a nós. E nós vamos ou pagar por isso, ou de alguma forma evoluir com isso. Lembrando que tudo é uma forma de aprendizado. A gente está constantemente sendo... isso aqui é uma escola, né? Estamos aqui hoje aprendendo nessa vida constantemente com o que acontece. E podemos sim observar os nossos comportamentos e ver como que nós reagimos em relação às toxinas que muitas pessoas, de uma forma intencional ou intencional, acabam despejando em cima de nós.
Isso não quer trabalhar. Pronto. Mas afinal de contas, o que é uma relação tóxica, né? Uma coisa que é extremamente importante vocês terem em mente, é que as pessoas, elas não são tóxicas. Elas estão tóxicas. É um estado momentâneo, seja dessa vivência, ou seja de alguma vivência que elas trouxeram de uma outra experiência, mas elas não são. Elas estão naquele momento, às vezes no seu relacionamento, às vezes com seus amigos, às vezes no trabalho, mas elas não são, elas estão. Os comportamentos tóxicos são desafios para a nossa evolução espiritual. Esses comportamentos, eles incluem algumas características, que também é muito importante prestar atenção para ver se tem esses comportamentos próximos de nós. Se eu ver esse comportamento, eu tenho um estalo na minha cabeça e falar, opa, se calhar esse é um tipo de relacionamento tóxico e a gente precisa agir, né? Manipulação, padrão, né? Manipulação, chantagem emocional, que geram dependência e controle, né? Aquela dependência emocional onde a pessoa que está exalando essa toxina se sente muito bem com aquilo, e a pessoa que está sofrendo com essa relação tóxica se sente ali, muitas vezes, com essa dependência também, dessa conexão, como se fosse uma simbiose, né? E controle. Críticas constantes, julgamento, humilhação, que ferem a autoestima. Ou seja, quem fere tem prazer em ferir, ou tem ali faz com que você se sinta ferido o tempo todo, te magoa o tempo todo. Crítica, humilhação, isso são características de pessoas tóxicas. Relações que geram medo, culpa ou uma sensação de inferioridade, prejudicando a nossa paz interior. E nesse ponto eu queria fazer uma pausa, não só para água, mas muitas vezes a nossa primeira relação tóxica é com os nossos pais, né? É no seio familiar ali, porque geralmente é aquele sentimento de medo, o respeito com base no medo, da punição, da violência. Muitas vezes esse relacionamento é assim, é o primeiro que a gente acaba tendo. Então, como que nós, como adultos, sendo que no nosso seio familiar primário a gente teve já algumas experiências, como criança, numa primeira infância, com relacionamento tóxico, como adulto, o que a gente vai aprender? O que a gente vai fazer com o próximo? Todos nós damos aquilo que temos, né? Então, assim, essa relação de medo, culpa, uma sensação de inferioridade, muitas vezes nós fazemos isso com as nossas crianças, né? Aí quando cresce, você quer que seja um adulto bondoso, um adulto espontâneo, né? Que seja caridoso, generoso, gentil. Mas muitas vezes essa criança não viu isso dentro de casa. Fica muito difícil ser um adulto que tem essas características, né? Então, como pais, como avós, como tios, nós temos uma grande responsabilidade de trazer a caridade para dentro do seio familiar, para evitar que os nossos filhos tenham relações tóxicas, muitas vezes, com os próprios pais, né? Se for olhar em retrospectiva, como que foi, né, a relação com os filhos? Foi boa, não foi? O que você deu? O que você está recebendo? É uma pergunta que pode doer para alguns e para outros pode não doer tanto, ou não doer. Relações tóxicas não se limitam a casais, mas também ocorrem entre amigos, familiares e colegas, né? Muitas vezes, eu mesmo posso dar um exemplo pessoal. Teve um amigo que uma vez falou assim para mim: Amanda, você já percebeu que pode ser que você tenha algumas amizades que pode ser tóxica para você? E eu fiquei assim, como assim? Você é meu amigo? Como assim um amigo vai ser tóxico para mim? Não faz sentido nenhum. Aí ele contou uma história que ele tinha um grande amigo de mais de 30 anos, né, que vivia na casa dele, era muito, muito familiar para ele. Desculpem. E ele percebeu que esse amigo realmente era tóxico para ele, que ele não gostava de como ele se sentia perto desse amigo. Só que isso depois de muitos anos, né, com a experiência, ele foi identificando essas características nesse amigo, que era querido para ele. Só que quando ele estava perto dessa pessoa, ele se sentia mal disposto, ele era uma pessoa que às vezes ele não gostava de ser, a conversa não era uma conversa agradável, os assuntos não eram assuntos agradáveis, e depois que ele saía de perto desse amigo, ele sentia como se
aquele cansaço, aquele peso nos ombros. E ele foi percebendo esse comportamento também inclusive era um amigo espírita, e ele falou isso pra mim, e eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Falei, como assim uma pessoa que eu considero amiga pode ter esse efeito em mim? E depois de muitos anos, guardei isso na minha cabeça, realmente eu me deparei com essa situação de uma pessoa que era supostamente muito meu amigo, mas que, afinal de contas, era tóxico para mim. Comecei a ver como que eu me sentia, como que essa pessoa se portava comigo. Eu falei, pronto, se calhar estou me deparando com essa situação, e consegui entender um pouco melhor o que ele me disse lá no passado. Então não se limita a familiares. Muitas vezes, quando a gente fala de relações tóxicas, conectamos diretamente a um relacionamento homem-mulher, né? Ou relacionamentos abusivos, muitas vezes. Então a gente acaba fazendo essa ponte, mas não necessariamente, tá? Pode ser entre filhos, entre primos, entre avós, entre colegas, enfim, uma série de pessoas aqui. Relacionamentos humanos, um relacionamento humano, é possível ter essa possibilidade. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Mais uma frase para refletirmos aqui do Evangelho. O fogo está quente, tá não? Em seguida, as relações desequilibradas afetam a paz interior e o equilíbrio espiritual, criando bloqueios em nossa jornada evolutiva. Obrigada. Então, é um pouco disso que eu mencionei. Essas relações que desequilibram, que afetam muito a nossa paz interior, o nosso equilíbrio espiritual em si, obviamente acaba criando bloqueios na nossa jornada evolutiva. Lembrando que não somos capazes de ofertar aquilo que não temos dentro de nós, né? Então, se historicamente, na nossa infância, na nossa adolescência, a gente foi tendo ali algum padrão de relacionamento que muitas vezes pode ter sido tóxico, como adultos, é muito difícil que a gente entenda que existe outro tipo de linguagem, né? Uma linguagem de amor intensa, porque só conhecemos aquele tipo de relacionamento. Então acaba bloqueando, muitas vezes, para que a gente tenha essa desenvoltura. Olha só, tô suando, gente. E aquele desenvolvimento espiritual mesmo, por conta desses bloqueios que muitas vezes podem ter sido gerados numa infância, numa adolescência, nos relacionamentos que a gente tem no decorrer da nossa vida. E como essas relações elas nos afetam? Primeiro eu falei o que são, qual é o comportamento de alguns relacionamentos tóxicos. E aqui é mais ou menos para vocês entenderem, para vocês identificarem externamente, né, características desse relacionamento. E aqui é um pouquinho para vocês entenderem, para a gente poder refletir sobre como que essas relações nos afetam, como que eu me sinto, né, quando eu estou nessa situação. Alguns efeitos emocionais e espirituais para compartilhar com vocês. Cansaço. Não sei se vocês já se depararam com aquela situação de às vezes estar próximo de alguém e se sentir cansado, se sentir em baixa, desanimado, né? Esse desânimo, como se os ombros estivessem pesados. Isso é uma forma de vocês olharem para o próprio corpo, né? O corpo diz muito, o corpo fala com a gente, se a gente conseguir ouvir o que ele tem para dizer. Ele realmente fala muito. Baixa autoestima, você se sente para baixo, se sente menor, se sente muito frágil, sua autoestima fica assim, péssima. Isso também é uma característica, um sentimento que todos nós podemos ter a qualquer momento, com base em algum relacionamento que a gente possa ter que seja tóxico, né? Energia espiritual drenada. Né? Então isso também é uma característica muito legítima, né? Se você está ali nessa vibração baixa, numa perspectiva espiritual, também você vai se sentir em baixa, né? Então isso drena, é como se você estivesse sendo sugado, como se você às vezes chegasse em algum lugar, tivesse com um astral muito bom e com aquele contato tóxico você saísse de lá triste, chateado, magoado, com aquela sensação de drenagem mesmo, como se tivesse alguma coisa te sugando, né? O mal é a consequência da inferioridade dos espíritos.
É mais um trecho do Evangelho para a gente poder refletir. Foi. Ainda levando em consideração essas relações, como essas relações nos afetam, pensando num equilíbrio emocional. Manter a nossa sintonia espiritual elevada requer estar atento às nossas emoções, escolhendo o autocuidado e a sabedoria para não sermos reféns de energias externas. É uma coisa que a gente diz muito aqui no Centro Espírita. Eu acho que em toda palestra, ou boa parte das palestras, é dito essa frase simples, que é orai e vigiai. É algo que com certeza nós falamos muito aqui, e isso faz muito parte dessa frase, né? Precisamos estar em conexão conosco, estar entendendo como que está sendo a nossa reação em relação às coisas que nos acontecem, né? Então, estamos nos vigiando ou só estamos vigiando ali o vizinho que fez alguma coisa diferente, né? Ou não? Olhando para si, né? É importante que a gente tenha essa consciência. Impacto na vibração. Nossas vibrações afetam nossa capacidade de servir, amar, impedindo a nossa ação no bem. Então, é natural que se a nossa vibração está baixa, ou se a gente está exalando algum tipo de negatividade, que, de novo, só damos aquilo que temos. Se nós temos vibração baixa, baixa autoestima, cansaço, tristeza, se estamos deprimidos, como que a gente vai poder exercitar o bem para si próprio e até para o próximo? É muito difícil. Então é importante a gente cuidar da nossa vibração. E a vibração é uma coisa que ela é muito percebida por nós próprios. Quando tem dia que a gente acorda, a vibração está alta. Saímos da nossa casa com a vibração alta. E aí fomos para o trabalho ou encontramos alguém, a vibração começa a cair, daqui a pouco ela sobe, ela não é uma coisa estável. Ela está constantemente subindo e descendo com base nas coisas que vão nos acontecendo durante o dia. Por isso que devemos estar constantemente vigiando. Às vezes parece que é um pouco difícil, né? Constantemente tem que estar vigiando, parece um trabalho que não tem fim, é porque não tem, né? Temos que estar constantemente prestando atenção nos nossos comportamentos. O mal é a ausência do bem. Muita atenção nessa frase. O mal é a ausência do bem. Muitas vezes quem fere também está ferido. E aqui a gente começa a entrar num tópico que é a compaixão, né? Muitas vezes quem fere também está ferido. Muitas vezes essas pessoas que estão num relacionamento tóxico e que recebem toda essa toxina de alguém, nós temos o viés muito de julgar, né? De... isso seria ótimo. Tá calor e grávida fica difícil não... mais hormonas. Exato. Isso. Isso dá muito jeito. Obrigada. Pronto, obrigada. Então, basicamente, muitas vezes quem está ferindo tem algum histórico, né? Às vezes, como eu disse, as pessoas dão aquilo que elas têm, e às vezes o que elas têm é dor, é sofrimento. Elas não sabem se comportar conosco da forma com mais amorosidade, com mais caridade, com mais compaixão. Não conseguem. O que elas têm dentro de si? Ferpas, fica picando ali, né? Muitas vezes levando esse comportamento a relacionamentos abusivos, que às vezes dentro de relacionamentos abusivos tem os extremos da coisa, né? Tem relacionamentos abusivos levando em consideração psicologicamente, fisicamente, todos eles, na sua perspectiva, são péssimos, obviamente. Só que às vezes é o que a pessoa tem dentro dela, às vezes o que ela tem não é coisa boa, às vezes ela está ferida, seja por condições dessa vida ou seja por condições de vidas passadas. Mas a nossa primeira reação nunca é acolhimento, porque é muito difícil ter compaixão com quem machuca a gente. É muito difícil termos compaixão e não julgarmos quem de alguma forma nos fere, né? Mas a primeira coisa que nós temos que ter em mente é quem fere, muito provavelmente já foi ferido, seja nessa vida ou seja numa outra vida, né? A pessoa está dando aquilo que ela acredita, aquilo que ela sabe.
e muitas vezes ferindo. E o Espiritismo nos convida a compreender, antes de mais nada, a tentar fazer uma compreensão mais amorosa, com mais compaixão e não com julgamento imediato. E é muito difícil, principalmente quando nós estamos chateados, em baixa, tristes, decepcionados, porque muitas vezes pessoas que nós amamos, demos a vida, nos ferem, nos magoam. Como isso é possível? Parece que é uma coisa que não faz o menor sentido, né? Eu amo tanto essa pessoa, seja um familiar, seja um amigo, seja quem for, e por que essa pessoa me fere? Né? Então é quase como uma indignação, e isso acaba gerando uma outra coisa que é também perigosa, que é o porquê meu Deus. O porquê meu Deus, né? A gente acaba querendo questionar Deus do porquê de algumas situações da nossa vida, e ao invés de nos focarmos em, de alguma forma, tirar algo daquilo, aprimorar alguma coisa que a gente tem nessa vida, ficamos ali na lástima, na tristeza, somente ali, né, naquela escuridão, e não conseguimos aprender com aquilo. Enquanto não aprendemos com aquilo, pode ser que aquilo se repita, ou perpetue ainda por mais um tempo, infelizmente. Então, ao invés de questionar Deus e ficar, por que meu Deus? Porque é uma obsessão, porque é uma da vida passada, eu devo ter feito alguma coisa, e não sei o quê. Não vale a pena. Não vale a pena ficar questionando o porquê meu Deus, né? Faz sentido olharmos para a situação e, de alguma forma, umas mais simples, outras garantidamente mais complexas e mais difíceis, entender como que nós podemos nos aprimorar com essa situação. Não somos chamados a compactar com o erro, mas a não alimentar o ódio. Isso também é muito importante. A compaixão tem muito a ver com isso. Não somos chamados a compactar com o erro, com a toxina, com a maldade, ou com a fala, com a energia dessa pessoa, né? Ou dessas pessoas. Mas a não alimentar o ódio. Porque senão fica aquela simbiose negativa, né? Você me faz mal, eu faço mal para você. Ou você me faz mal e eu só vou recebendo. Às vezes a reação é, faz mal para mim, eu faço mal para você. Mas às vezes a reação é, vai fazendo mal para mim. E a gente vai inflando aqui, né? Como se fosse uma grande garrafa d'água. Que a pessoa vai despejando um monte de toxina dentro de você, você vai guardando aquilo, vai remoendo aquilo. Para quem que está fazendo mal? Para si próprio. Lembrando que não é nunca o que fazem conosco, mas sim como nós reagimos a isso e como nós lidamos com cada uma dessas situações, né? O perdão e a caridade moral libertam o coração e renovam a alma. E perdão, uma palavra tão pequenininha, mas é tão difícil, né? O perdão não significa que nós vamos... O perdão, ele não é do outro, o perdão é nosso. Se alguém foi tóxico comigo, se alguém fez algo comigo que me deixou triste, me magoou, me deprimiu, me humilhou, mas eu não vou perdoar aquela pessoa não merece o meu perdão. Essa fala, ela não faz sentido algum, porque você não está oferecendo o teu perdão para o outro, você está oferecendo perdão para si próprio de como você está lidando com essa situação. É você tirar esse fardo das suas costas em relação ao perdão. A pessoa que é tóxica, ela vai pagar pela toxina dela em algum momento, porque, né, lei de causa e efeito está aí para nos dizer isso. Então, o perdão é um sentimento que vive dentro de nós, nos permitindo perdoar quem nos feriu, né? E também seguir os conselhos de Jesus, que realmente foi foi o maior exemplo para nós disso. E Kardec nos lembra que amar ao próximo não significa aceitar abusos, mas sim agir com firmeza e caridade, né? Então, muitas vezes temos essa inclinação, né? Eu me coloco em baixa, me diminuo e aceito. Será que relações tóxicas, se colocar nessa posição de inferioridade e de aceitar tudo de negativo que as pessoas emanam pra gente ali, ou fazem pra gente, é algo que agrada a Jesus, agrada a Deus? É um tipo de comportamento de receptividade negativa o tempo todo? Isso é uma coisa que poderia agradar a Deus ou a Jesus? Não faz o menor sentido, né? Então,
E o Kardec nos lembra disso, né? Amar ao próximo não significa aceitar tudo. Mas eu amo meu filho, eu amo a minha mãe, eu amo meu marido, eu amo meus amigos. Mas isso não significa que você tem que aceitar abusos. Hipótese alguma. E o mais um ato de compaixão, né, tem a ver com orar por quem nos fere. É um ato de libertação interior. Alguns devem pensar assim, eu orar por aquela pessoa que passou 20 anos da vida sendo abusiva comigo, ou tendo um relacionamento tóxico comigo. Não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Parece que está errado, né? Mas orar é um dos maiores. Orar por pessoas que nos feriu em diferentes perspectivas, mais leves ou mais graves, é um ato extremo de compaixão. É um ato muito intenso de caridade. A indulgência, um trecho do livro do Evangelho. Orar por quem nos fere é um ato de... a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Né? Então, o que nós estamos emanando para essas pessoas que de alguma forma são toxinas na nossa vida? Independente delas estarem atualmente nas nossas vidas, ou de já não estarem mais, ou de já terem se afastado. Conseguimos? De coração, singelamente, olha, eu vou orar por essa pessoa e vou desejar que ela seja feliz e que eu não tenho nenhum sentimento de rancor por ela. É muito difícil, muitas vezes, né? É muito difícil, mas é um ato de desenvolvimento espiritual, é um ato de caridade, lembrando que fora da caridade não há salvação, e compaixão é um ato também, é um ato de caridade. Ok? Ele se respeita porque sabe que, se cair em falta, pode comprometer a paz da sua consciência. Ah, Amanda, mas se uma pessoa é tóxica comigo, também vou ser tóxica com ela. Se uma pessoa me humilha, eu vou humilhar ela também. Vou devolver mal com mal. Mas e como que fica a nossa consciência depois disso? Podemos deitar a cabeça no travesseiro e ficar super tranquilos que as coisas que eu estou entregando para o próximo, elas são divinas. Jesus ia ficar feliz com a nossa reação. Isso é uma coisa que eu gosto de pensar particularmente quando eu vou reagir a algo, ou quando eu vou dar uma resposta para alguém, ou quando de alguma forma eu fico ali mal com alguma situação. É uma pergunta muito simples. Será que a atitude que eu estou pensando em ter agradaria a Jesus? Eu já deixei de fazer muita coisa por conta dessa pergunta. Parece uma pergunta simples, mas que realmente acaba ajudando que a gente tenha uma índole melhor, né? E possa ter paz na consciência. Paz na consciência é uma coisa maravilhosa. Você deitar a tua cabeça no travesseiro e, que nem aquela imagem que tinha, né? Aquela proteção. Eu me sinto protegida, eu me sinto bem com a minha consciência, eu deito minha cabeça tranquila, porque eu não sou tóxico, eu não estou tóxico, né? Então, essa paz na consciência gera tranquilidade, gera relaxamento, gera essa evolução espiritual. Isso aqui não vai. Falamos de compaixão para as pessoas que, né, são tóxicas para cada um de nós, que foi o primeiro subtema que a gente mencionou ali. E agora o amor próprio, né? O amor próprio e a autodefesa espiritual. O amor próprio é a caridade consigo mesmo. Amor próprio é uma caridade consigo mesmo. E muitas vezes é fácil fazer o bem, tratar o outro bem. É muito fácil externalizar isso para o próximo do que trazer para nós próprios, né? Eu me amo, eu me respeito, né? Eu me abraço, eu me acolho.
Eu tenho um amor próprio. Eu preciso de amor próprio. Porque como que nós queremos emanar amor ao outro se nós não amamos a nós próprios, não amamos a nossa história, a nossa vivência, né? Então o amor próprio ele é muito interessante nisso, porque a caridade está diretamente conectada com isso também. Será que a gente tem amor próprio? Primeiro a gente precisa se respeitar, muito. Como que a gente vai respeitar o próximo se a gente não se respeita? Se a gente não respeita o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito? O princípio de amar precisa também começar dentro de nós, com esse amor próprio. Reconhecer o nosso valor, cuidar da nossa paz e proteger a nossa energia é também um dever espiritual. É algo esperado de nós, né? E por que a gente está falando de amor próprio, né? Porque muitas vezes as pessoas que acabam passando por um relacionamento tóxico, abusivo e que geram todos aqueles sentimentos que a gente conversou, acaba inibindo o amor próprio, né? Você acaba perdendo, você nem sabe o que é isso. A gente acaba se perdendo em tanta negatividade, em tanta humilhação, em tanto sentimento negativo ali, né? Que a gente acaba esquecendo, que a gente acaba totalmente esquecendo do amor próprio. É por isso que isso está muito conectado com essas relações tóxicas. Estabelecer limites com respeito e firmeza é um gesto de equilíbrio e maturidade. Ou seja, eu preciso conseguir estabelecer limites. Muitas vezes as pessoas ultrapassam esses limites porque nós deixamos. E a gente acaba acostumando com aquilo, né? Acaba se acostumando com esse relacionamento tóxico como se fosse uma coisa mais normal, né? Às vezes 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 80 anos vivendo dessa forma, que parece que a gente não sabe viver de outra forma, parece que a gente não sabe receber outro tipo de carinho, né? Não que relacionamento tóxico tem algum tipo de carinho, mas a gente não conhece outra coisa, né? Então, como impor esses limites são essenciais e com firmeza. É realmente um gesto de equilíbrio. A gente consegue se equilibrar quando a gente coloca limites nas nossas relações e maturidade, naturalmente. Afastar-se de relações que nos ferem não é egoísmo, é sabedoria. E eu queria falar um pouco disso também, porque isso também aconteceu um pouco comigo, até recentemente. Recentemente aconteceu isso comigo, até que ponto, né? Até que ponto aceitar coisas, né? Até que ponto eu vou. E muitas vezes a gente acha que se afastar é egoísta. Eu vou me afastar dessa pessoa, vou me afastar daquele outro, mas parece que eu estou sendo egoísta, né? Estou pensando só em mim. Então a gente acaba se auto-sabotando ainda por cima, né? Porque parece que o ruim da história é a gente que está induzindo o outro a ter qualquer tipo de relacionamento tóxico com a gente. Ou um relacionamento abusivo, né? E na verdade não é bem assim. Afastar-se de uma relação como essa, que nos fere, não é egoísmo. É realmente um ato de sabedoria. E isso é muito importante guardar e internalizar no coração. Tá? Realmente não é egoísmo. Eu já cheguei a pensar que poderia ser um egoísmo, até o ponto de falar, não, peraí, não é bem assim, né? O Espírito Emmanuel ensina: a paz no mundo começa sobre as telhas em que nos acolhemos, né? Então muitas vezes todo mundo deseja, almeja uma paz no mundo, né? A gente adora falar das coisas que estão acontecendo no mundo, e é política, e é religião, e é uma série de coisas, uma série de negatividades que acontecem, uma série de atrocidades que acontecem. Todos nós desejamos que tenha paz no mundo, né? Eu espero que sim. Então muitos de nós desejamos isso, queremos a paz no mundo, questionamos o tempo todo as lideranças, os governos e tudo mais. Só que Emmanuel nos diz: a paz no mundo começa sob as telhas em que nos acolhemos.
Então, a nossa paz interior, a nossa paz dentro de casa, a nossa paz dentro do trabalho, a nossa paz nos relacionamentos é uma coisa que está sob o nosso controle. E a gente pode chegar à conclusão que nós adoramos questionar e falar de coisas que transcendem o nosso controle. A gente não consegue mudar os governos, a gente não consegue mudar as lideranças, a gente não vai conseguir fazer isso. Mas dentro da nossa casa, nos nossos ciclos, no nosso ciclo familiar, nas nossas vivências, todos nós temos aqui condições de trazer paz, né, e harmonia de alguma forma, uns mais, outros menos, mas temos essa condição. E como cuidar da nossa própria energia, né? Como que a gente pode exercitar esse amor próprio e também cuidar da nossa vibração, cuidar da nossa energia, cuidar de como nós estamos conduzindo a coisa na nossa vida. Preces sinceras, evangelho no lar, boas companhias, né? Garantidamente, né? Ações e fazer ações que elevem realmente a nossa vibração. E se a gente for parar para analisar, a gente consegue identificar coisas que elevam a nossa vibração e coisas que derrubam a nossa vibração. Pessoas que elevam a nossa vibração e pessoas que derrubam a nossa vibração. Tem pessoas que é do trabalho, a gente não consegue falar assim, ó, se afasta de mim. Vai para outra sala que eu fico para aqui. Muitas vezes isso não dá para fazer. Às vezes a pessoa está ali do seu lado, literalmente, né? Mas com a prece de se imaginar protegido, se imaginar ali, de fato, nessa proteção divina, para que a energia do outro não invada a sua, que você, de alguma forma, eleve sua vibração ali, escute uma música tranquila, ou faça um momento de prece pontual ali, isso já pode elevar a tua energia e não deixar com que a energia do outro te atinja, né? Então, assim, isso também é uma forma de proteção. E aqui é a frase que eu acabei, um dos trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu já acabei mencionando, que é: fora da caridade não há salvação. E amor próprio, garantidamente, é um ato de caridade consigo próprio. E essa frase, quando eu coloquei ela aqui, ela mexeu muito comigo. Eu fiquei muito reflexiva sobre ela, fiquei até emocionada quando eu coloquei ela aqui. Ela foi muito forte, assim, pra mim, porque é sempre que a gente está preparando a palestra, né? A gente vai juntando aqui, vai estudando, vai vendo o que vai trazer de conteúdo aqui. Para quem está fazendo do lado de cá, é um exercício maravilhoso, porque nos força a fazer reflexões que às vezes no dia a dia a gente acaba não fazendo. E essa foi uma que realmente me pegou forte, assim, quando eu fui fazer essa reflexão, que era: seja a luz, mas não se apague tentando iluminar quem ainda escolhe a escuridão. Seja a luz, mas não se apague tentando iluminar quem ainda escolhe a escuridão. Muitas vezes, é muito forte essa frase, porque muitas vezes uma mãe para um filho: eu já falei para esse menino não fazer isso, eu já falei que não devia fazer aquilo, eu já estou cansada de falar, estou tentando, não vai. Meu marido, já falei isso, minha esposa, já falei aquilo, faz anos que eu estou tentando que mude de vida, que vá por um caminho melhor, né? Ou com os amigos, seja qual o contexto, de qual relacionamento for, nós temos a intenção, boas intenções. Temos boas intenções em querer mostrar o caminho certo para as pessoas, com base na nossa lente, com base na nossa visão, né? Só que muitas vezes a gente acaba se apagando nessa trajetória, né? A gente realmente acaba se perdendo nessa trajetória. E ao invés de ser luz para o próximo acaba puxando a gente para a escuridão. E isso definitivamente não é bom. Então, eu mesmo já falei essa frase, que eu acabei de mencionar aqui, mas eu já falei para aquela pessoa que ela não deveria ir para a direita, ela deveria ir para a esquerda. É óbvio que ela tinha que ir por aqui e não por aqui. Aqui é o caminho das pedras, eu estou falando que aqui é o melhor caminho, né? A gente acaba até ficando frustrado muitas vezes, né? Muito frustrado, porque gostaríamos que as pessoas seguissem aquilo que a gente está dizendo, porque a gente acredita muitas vezes cegamente que aquele é o melhor caminho para ela, né? Só que aí nessa jornada
de querer tanto emanar luz ali para a pessoa, de mostrar o caminho, a gente se perde. Às vezes você acaba sendo uma toxina para essa pessoa. Essa pessoa não te olha com bons olhos. Essa pessoa acaba te olhando com um olhar ruim. Você acaba tendo mau relacionamento com seus amigos, com seus familiares, por conta dessa intensa vontade, muitas vezes pode ser até boa, de interferir de alguma forma na jornada da pessoa, né? E ela acaba te puxando para a escuridão, acaba te puxando até para um tipo de relacionamento tóxico. E aí, com base naquela outra frase, né, vem a seguinte pergunta: como que eu posso ajudar o outro sem se perder? Como que eu não me perco de mim, né? Somos chamados a ser instrumentos de auxílio, mas com discernimento e equilíbrio. Todos nós podemos ser, e devemos, né, ser instrumento de auxílio para o próximo, independente de ser familiar, independente de ser amigo, devemos ser instrumento de desenvolvimento do próximo, de ajuda ao próximo. Porém, isso tem que ser com discernimento e muito equilíbrio. Ajudar o outro não é carregar, muita atenção nessa frase, ajudar o outro não é carregar a sua cruz, é mostrar o caminho com amor, sem se perder nele. E é o que muitas vezes acontece, a gente acaba se perdendo nesse caminho, né? Porque eu tenho aqui meu filho, meu marido, tenho vizinho, tenho uma série de pessoas que eu quero puxar essa cruz para mim, né? Que é o que o Lucas falou ali, deixar os problemas ali fora. Calma, deixa eu ver o que tem de problema aqui. Deixa eu colocar aqui nas minhas costas. Não faz sentido, né, a gente querer carregar a cruz do outro. E isso também, eu gosto de trazer algumas analogias até para coisas da minha vida. Às vezes eu também tenho essa característica. Já tive essa característica, antigamente mais, graças a Deus hoje menos, de querer resolver o problema de todo mundo. Eu estou passando por isso, eu vou te ajudar, e eu me perdia de mim algumas vezes. Isso me fazia mal. Porque eu queria tanto carregar a cruz do outro, que eu me perdia de mim. Não era uma coisa equilibrada. Isso também faz mal. Então, não é sobre carregar a cruz do outro, mas é mostrar o caminho com amor, sem se perder nesse caminho. E outra coisa que é muito importante é oferecer ajuda quando há abertura é um ato de sabedoria. Tem pessoas que não querem ser ajudadas, né? Tem uma pessoa que pode estar no fundo do poço. Você joga uma corda lá, pega a corda, a pessoa se recusa. É impossível ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada, né? Então, assim, a gente tem que oferecer ajuda quando tem essa abertura. Até mesmo para esses relacionamentos tóxicos, eu quero ajudar essa pessoa, de um jeito ou de outro, a se tornar uma pessoa melhor. Mas essa pessoa, ela não está desperta para isso ainda. Ela nem quer se tornar uma pessoa melhor, porque às vezes ela nem aceita que ela é uma pessoa tóxica. E muitas vezes ela acha que aquilo é a coisa mais normal do mundo, porque ela só conhece aquilo. Lembrando que quem fere, muito provavelmente, foi ferido, ou está ferido, né? Então é impossível, em algumas perspectivas, você querer ajudar uma pessoa que não está predisposta a ser ajudada. Tentar salvar quem ainda não quer mudar pode nos levar à exaustão emocional e espiritual. E isso também é uma realidade das nossas vidas. Muitas vezes queremos tanto ajudar aquela pessoa às vezes faz mal pra gente, é um relacionamento extremamente tóxico, as coisas não funcionam bem, em vertente nenhuma, essa pessoa não quer mudar, e a gente acaba ficando exausto, com exaustão mesmo, né? Essa exaustão, ela pode ser, essa exaustão, ela é emocional, espiritual, e adoece no corpo, traz doença física, orgânica para o nosso corpo, né? A gente sabe que muitas questões espirituais, muitas questões emocionais, quer dizer, acabam sendo convertidas em coisas físicas do nosso corpo, dores, doenças,
adoecer mesmo, né? Então você fica ali, naquele ciclo sem fim, e adoece, não só mentalmente, espiritualmente, mas também fisicamente. E o livre-arbítrio, ele é sagrado. Cada espírito tem o seu tempo de despertar. Cada espírito tem o seu tempo de despertar. O livre-arbítrio, ele é extremamente sagrado, né? Muitas vezes aqui, muitos de nós conhecemos o Espiritismo, e nosso Espiritismo mudou a nossa vida. Aí a gente chega para alguém e fala, você tem que conhecer o Espiritismo, a pessoa não tem que nada. Você pode exercer a doutrina espírita de N formas. Não precisa sair falando sobre o Evangelho, não precisa sair falando sobre Kardec. Seja gentil com essa pessoa. Mostre o que é o Espiritismo na prática, e não só falando. Leia o livro, não precisa ser assim. O Espiritismo não é só a teoria, ele tem que ser a prática, garantidamente. Então, muitas vezes, nesses relacionamentos mais difíceis, nessa nossa busca de doutrinar alguém, a melhor forma que a gente pode fazer isso é exercitando o amor, exercitando ali uma comunicação amigável, tendo uma escutativa, sendo gentil com essa pessoa, praticando, e não só falando, né? Só falando de uma forma que às vezes a pessoa pode não ter ali tanta abertura, né? Então, ser gentil muitas vezes acaba quebrando ali algumas barreiras sobre exercitar o Espiritismo na prática. Amar, ter compaixão, ser uma pessoa com a vibração alta, e não aquela pessoa que está sempre ali, mas isso é ruim, mas só sai coisa ruim da minha boca, só sai falar mal das pessoas. Isso não traz relações saudáveis, né? Isso traz relações com baixa vibração. Então, o livre-arbítrio é sagrado. A pessoa que geralmente, já mencionei, é importante a gente guardar isso, a pessoa que fere já foi ferida, né? E ela tem o livre-arbítrio, em algum momento ela vai se desenvolver, porque ela não é tóxica, ela está tóxica nesse momento. E infelizmente pode ser com qualquer um de nós que está aqui, né? Mas ela ainda não está no tempo dela de despertar, que em algum momento todos nós, as piores pessoas que tiveram já as piores índoles, realmente vão despertar em algum momento na existência. O discernimento, ele é essencial. Há momentos de insistir com paciência e há momentos de soltar com confiança em Deus. Que fé é essa que a gente tem? Que fé é essa? Temos meia fé. Às vezes eu tenho fé, às vezes eu não tenho. Quando me convém, eu tenho fé. Mas quando eu vejo que muita coisa ruim está me acontecendo, eu fico com a minha fé meio assim. Que fé é essa? Não tem como ter meia fé. Precisamos ter fé legítima. E precisamos confiar num propósito, precisamos confiar num desenvolvimento e precisamos confiar em Deus. Se eu, com a minha evolução, no lugar onde eu estou, nessa existência, vou insistindo com paciência e com cautela, se isso não funciona, há momentos que a gente precisa soltar e confiar em Deus. A gente não pode brincar de Deus. Precisamos confiar e ter fé legítima, não meia fé. É muito fácil ter fé quando as coisas estão otimistas, quando tudo está dando bem, os relacionamentos não são tóxicos, as coisas são boas. Impecável ter fé quando o cenário é otimista. Mas quando nós realmente estamos nesse cenário mais conflituoso, mais difícil, parece que a fé ela vai se apagando. Mas que fé é essa? Precisamos ter fé legítima. Tanto quando está tudo bem, quando a gente está numa situação de um relacionamento tóxico ou não positivo, ou qualquer coisa negativa que nos aconteça. Deus nos une aos outros, não por acaso, mas por amor, para curar, crescer e aprender a amar de verdade. De novo, é uma grande oportunidade de desenvolvimento, tudo que nós vivemos aqui. A jornada da evolução. Que possamos reconhecer nas relações, mesmo nas difíceis, ou principalmente nas difíceis, um chamado divino à transformação interior.
né? Que a gente possa realmente reconhecer que isso é algo que acontece, principalmente nesses relacionamentos mais complexos. Nem sempre podemos mudar o outro, mas podemos mudar como escolhemos reagir, amar e seguir. Seguir. Como? Isso nós temos algum tipo de controle. Alguns mais, outros menos. Alguns casos pode ser mais complexo, outros menos complexo. Mas sempre temos uma escolha. Não tem como ter um resultado diferente fazendo exatamente as mesmas coisas. É impossível. Estou há 20, 30 anos fazendo exatamente a mesma coisa, reagindo da mesma forma, não vou ter um resultado diferente, né? Que sejamos luz, firme, compassiva e fiel ao bem. E quando necessário, prestem atenção, que tenhamos coragem de cuidar de nós mesmos com o mesmo amor que oferecemos aos outros. Precisamos ter essa coragem, esse amor próprio, de cuidar de nós próprios. Amar o outro às vezes é mais simples, mas precisamos dessa consciência, desse amor próprio. A gente tem que ter coragem para isso, que é um ato de coragem. É realmente um ato de coragem. E para finalizar, a doçura ela é uma força silenciosa, que acalma até os corações mais agitados. Onde a raiva afasta, a mansidão aproxima e transforma. Então, de uma forma silenciosa, às vezes, antes de dormir, num banho, num momento mais ali de solitude, né? De fato, praticar amor próprio, de fato, fazer a sua prece, de uma forma silenciosa, de uma forma amorosa consigo próprio, pedindo auxílio, pedindo orientação, pedindo proteção, né? E fazendo ali pequenos passos, realmente para mudar um pouquinho, de alguma forma, a nossa realidade em relação a esses relacionamentos. Porque isso acalma o nosso coração. E pode acalmar o coração do próximo também, que pode, de alguma forma, agir de uma forma não positiva. Lembrando que sempre, nenhum de nós aqui precisamos lidar com tudo sozinho. Não precisamos. Muitas vezes achamos que o nosso problema, que o nosso relacionamento tóxico, abusivo, às vezes nem queremos resolver, mas às vezes achamos que queremos resolver sozinhos, e não é preciso. Né? Tem atendimento aqui no Centro Espírita. Se casos mais complexos, polícia. Né? Então, é difícil, eu sei que é complexo, é uma temática complexa em alguns aspectos, mas ajuda, seja ela espiritual, seja ela num centro, seja ela com atendimento, seja ela com conselho que vocês possam ter perante isso, que todos nós temos essa possibilidade de ir até ali ter um atendimento. Não precisamos resolver tudo sozinhos, podemos agir como uma grande comunidade que somos, e ajudar uns aos outros de uma forma singela, né? Com muita doçura e muito respeito. E algumas referências que eu utilizei aqui